Pessoal, estamos aqui diretamente da Assembleia Legislativa com o deputado Goura, ele que é do PDT, e nos disponibilizou aqui um horário para fazer um conteúdo para o nosso município de Ubiratã e para o nosso podcast. Muito obrigado pela recepção aqui, deputado. É um prazer essa recepção agradável que o senhor teve aqui conosco hoje. Que legal, eu que agradeço. O prazer é meu. Parabenizar a iniciativa do podcast, parabenizar e mandar um salve para toda a população de Ubiratã e dizer da importância da gente falar de política, de ter espaços para discussões tão importantes. Inclusive, falando de política, deputado, você é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, né, deputado? Então, nós acreditamos que, além de tudo aquilo que você vem fazendo aqui na Assembleia, pode fazer também por Curitiba, né? Sim, sim. Eu sou pré-candidato aqui à Prefeitura, né, pelo PDT, e nós estamos empenhados nessa construção, né, para o ano que vem, de um projeto pautado numa cidade mais humana, numa cidade inovadora, numa cidade que seja menos desigual. Curitiba é a capital de todos os paranaenses e é muito importante que a gente tenha uma gestão da capital cada vez que avance nas questões sociais. Muita gente acha, por exemplo, que Curitiba não tem favelas, que Curitiba não tem problemas gravíssimos sociais, e tem. Nós precisamos ter coragem e um programa para ter um enfrentamento desses problemas. Nós estamos empenhados nessa construção. Eu fui candidato durante a pandemia, em 2020 fui candidato a prefeito, ficamos em segundo lugar. E agora estamos bastante animados, né, nesse diálogo com vários partidos, com várias lideranças, e colocando o nosso nome à disposição do povo aqui de Curitiba. Importante citar que o senhor está muito ligado às ciclovias, né, deputado? Uma locomoção na cidade que, de certa forma, é uma maneira mais fácil de locomoção e também que não agride a natureza, né? Sim. De certa forma, Orlando, eu entrei na política de bicicleta. Quase que literalmente. Eu vi alguns vídeos. E é uma pauta muito importante a gente falar da mobilidade nas cidades, tanto em cidades pequenas, médias e grandes. Sim. A bicicleta ela já faz parte do nosso dia a dia. No entanto, a gente precisa de mais políticas públicas para termos mais segurança para quem pedala. Seja quem pedala pelo turismo, pelo prazer, pelo esporte, pelo lazer, mas também com uma opção de mobilidade no dia a dia. Especialmente aqui em Curitiba, nós temos uma discussão, né, de pensar toda uma malha cicloviária metropolitana que conecte os municípios da região metropolitana, que sirva para o dia a dia, para quem vai para o trabalho, para quem vai para a universidade, para a escola, e potencializando também, o que é legal da bicicleta, uma política de saúde. Diretamente, a pessoa que pedala, ela está com a saúde em dia, ela está mais feliz, ela está indo para o trabalho já fazendo um exercício. Então, quanto mais a gente estiver em Ubiratã, em Londrina, em Cascavel, aqui em Curitiba, uma política voltada para a promoção da bicicleta, a gente vai ter uma população mais saudável. Com isso, a gente vai gastar menos. Gera menos poluição. Menos poluição, a cidade melhor de se viver, com menos poluição, com menos acidentes de trânsito. Para isso, a gente precisa de ações do governo do estado, ações das prefeituras para promoção desse modal. Inclusive, é importante citar, né, deputado, que o senhor passou de participação, de pedir, né, certas coisas e participar e entrou na política. Foi mais ou menos esse adentramento na política, foi o querer pedir e o fazer, né, deputado? Aqui em Curitiba, Orlando, eu fiquei 10 anos como um ativista da bicicleta, da ecologia urbana. De 2004 até 2014, quando eu me candidatei a primeira vez, me elegi vereador em 2016 e 2018 me elegi deputado, e a gente está seguindo essa caminhada, né, ou essa pedalada, melhor dizer. Foi uma ascensão rápida, né, deputado? Foi um processo, eu acho que é importante que a gente participe. Comprou a ideia, né, deputado? Sim, eu acho que tem ideias que quando estão maduras, elas acontecem, né, quando chega o tempo delas. E que a gente participe da política, né, a gente não tenha medo de participar, de se filiar a um partido, de colocar o nosso nome à disposição. E por mais limitações que a gente tenha e por mais desgastante que seja o ecossistema político como um todo, se mais e mais pessoas participarem com boas ideias, com ativismos, mais a gente vai transformar essa realidade. E que a política sirva para aquilo, qual é o seu propósito? É transformar para melhor a vida da população. Importante citar também, deputado, a questão que o senhor fala que é a micro e a macro política, né, deputado? Que todos precisam participar, né? Exatamente. Existe um aspecto da nossa vida
que é política. Como eu gasto meu dinheiro, como eu me alimento, como eu me transporto, como eu me relaciono no meu bairro, tudo isso é política também. Exatamente. Só que se a gente pensar, eu falo assim, a macropolítica é justamente a nossa participação nos partidos, no processo eleitoral. A gente pode mudar a nossa vida, isso da minha família, da nossa relação, isso já é política. Mas para a gente transformar uma diretriz mais ampla das cidades, a gente precisa sim ter uma incidência nas políticas públicas. Legal, deputado. Um outro assunto muito importante, se podemos citar, né, é a legalização das drogas. Foi votado recentemente lá no STF por 4-0 a aprovação da legalização das drogas em pequenas quantidades. Como o senhor vê isso, já que é um assunto que o senhor aborda constantemente? Bom, vamos primeiro assim, Orlando, o que a gente está falando, né? As drogas acompanham as sociedades humanas desde sempre. Sim. Desde sempre, não existe sociedade humana sem algum tipo de consumo de substâncias que alteram a nossa consciência. Seja o café que a gente toma diariamente, seja o açúcar que a gente também consome, seja o álcool que na nossa sociedade é legalizado e culturalmente aceito, todas essas drogas, e são drogas, acompanham a nossa vivência. É óbvio, o que a gente está colocando aqui em pauta, a gente não pode tratar os usuários de drogas lícitas ou ilícitas como criminosos. A gente tem que tratá-los na perspectiva da saúde pública. Esse é o ponto que está em pauta no STF, essa é a nossa defesa, que usuários, seja de maconha, seja de outras drogas, eles não sejam presos por serem usuários, que eles possam receber encaminhamentos elucidativos, científicos, sobre o que eles estão consumindo, sobre os impactos que isso vai ter na sua saúde. No ano de 2000, Portugal fez uma mudança de paradigma. Deixou de tratar os usuários de drogas na perspectiva da prisão, na perspectiva do crime, e começou a tratá-los como pessoas que precisam de uma orientação científica de saúde pública. A mudança de paradigma foi tirar da criminalização para a saúde pública. Isso fez toda a diferença. Então, o que nós estamos defendendo, e o STF está avançando, não é simplesmente falar de uma legalização. É o primeiro passo, falar de descriminalização. Tá? A gente fala de uma guerra às drogas. Essa guerra às drogas, ela se mostrou-se o maior fracasso que a gente já vivenciou. A população carcerária só aumentou nesses últimos anos. A gente tem pessoas presas porque estavam com 10 gramas de maconha. Faz sentido isso? O cara pode estar com 3 litros de uísque e se embebedando todo dia, isso é aceito. Tá? Eu acho que a gente está avançando, acho que o STF está tendo uma postura importante, porque a gente tem que ter uma mudança desse olhar. E se trata, sim, de uma questão, e o STF, como guardião da Constituição, tem que agir quando for necessário, quando for provocado. Essa é uma ação que o STF responde a partir de um caso, justamente, de uma pessoa que foi presa com uma pequena quantidade de maconha. E assim, Orlando, existe ainda uma questão que no nosso país, a questão do posse de drogas, em especial da maconha, que está sendo discutida lá, ela passa muito por um viés, um olhar social do indivíduo. Se a pessoa é uma pessoa branca, de classe média alta, ela pode estar com uma grande quantidade e a justiça vai tender a vê-la como um usuário. Agora, uma pessoa negra, periférica, de uma classe social mais baixa, com a mesma quantidade, vai ser vista como traficante. Então, a gente precisa sim ter um parâmetro mais objetivo para que a gente não aumente esse gravíssimo problema social e que a gente possa dar orientação científica para as pessoas que têm um uso de drogas. É isso que está acontecendo em diversos países do mundo. Agora, recentemente, a Argentina está avançando, o Uruguai já avançou, e a gente não pode ficar preso a um preconceito. A gente tem que sim que ter uma política mais sã, uma política mais saudável e científica. Em relação à descriminalização, pode-se entender muito bem a posição que o senhor tem, mas em relação à liberação ao consumo, qual que é a posição que o senhor tem em relação a isso? Olha, a minha posição é que existem liberdades individuais. Se eu quero beber álcool, se eu quero fazer alguma outra coisa, a gente é uma liberdade individual. Se isso não está interferindo, se isso não está provocando
danos à sociedade, danos a outras pessoas, eu tenho que ter a liberdade para minha ação. Se isso é bom para mim ou é ruim para mim, tá, eu vou ter a ciência me orientando. Certo. Ninguém vem falar para mim que se eu tomar 3 garrafas de cerveja, isso é aceito. Fazendo essa comparativa aí, existe uma diferença muito grande. É uma hipocrisia, de fato. Tá? Então, você tem o álcool, que é uma droga culturalmente aceita na nossa sociedade, e você tem a cannabis, a maconha, que é culturalmente proibida, que é culturalmente vista como uma droga... A diferença é que o álcool não traz nenhum benefício, mas já a cannabis, ela tem ali benefícios medicinais. Né? A questão mesmo, né, se fala na medicina, a diferença entre o remédio e o veneno, que é muito na dose. Né? A pessoa às vezes se fala, você bebeu uma taça de vinho, ali, legal. Agora, eu vou tomar uma garrafa de vinho por dia, e isso é saudável? É bom. Então, também, né, o que a gente tem defendido, e aprovamos aqui na Assembleia, uma lei sobre a cannabis medicinal, que essa planta, a cannabis, né, a maconha, ela tem muitas propriedades medicinais que estão sendo estudadas e cujos benefícios têm que estar disponíveis para a população. Então a gente defende, eu defendo sim, uma legalização, uma descriminalização e uma economia que o Brasil está ficando para trás. Estados Unidos está avançando, o Canadá está avançando, a União Europeia está avançando e a gente está ficando para trás. É uma economia verde. Com a maconha você pode fazer roupa, você pode fazer óleo comestível super nutritivo, você pode construir coisas de plástico sem com a fibra. A pontuação que eu faço, deputado, é que quando um médico receita, vamos supor, E você pode fazer o remédio. Exato. Você pode fazer a medicina. Quando receita, a gente precisa importar dos Estados Unidos para que venha até aqui e pagar caríssimo de lá para cá. Então, se produzir aqui, acredito que o custo seria muito menor, né? Seria muito menor, e vamos falar do nosso estado, que tem um potencial agrícola tremendo. Tá? A gente poderia estar plantando, criando uma indústria têxtil, uma indústria alimentícia, uma indústria cosmética e uma indústria medicinal que precisa ser fortalecida. A gente já tem associações aqui no Paraná e no Brasil como um todo que já estão ganhando na justiça o direito de plantar e produzir um medicamento para os seus associados. Temos uma indústria farmacêutica em Toledo que produz medicamentos de cannabis importando os insumos. A matéria-prima. Se a gente puder plantar no nosso estado, a gente vai baratear tremendamente toda essa cadeia produtiva, favorecendo todo um ciclo econômico positivo. E acaba gerando também a economia, né, melhora com isso, né, deputado? Com certeza, com certeza. A gente está falando assim, só tem pontos positivos, né? E passa, primeiramente, por a gente falar disso. Claro. Sem ter, eu acho que a gente tem uma geração parecida, assim, eu sou de 79, não sei. 87. Então, eu sou um pouco mais velho. Mas a gente cresceu numa sociedade onde, poxa, a cannabis, a maconha era vista como algo terrível, assim, né? E não é. É uma planta assim como a camomila, como a hortelã, que obviamente, né, tem propriedades que têm que ser estudadas, têm que ser regulamentadas, mas a gente não pode criminalizar uma pessoa que esteja na posse. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra, a pessoa ser presa porque ela está em posse de maconha. Isso não faz sentido algum. Claro. Legal, deputado. Podemos mudar um pouquinho de assunto aqui? A gente viu que o senhor foi contra a privatização da Copel, né? O senhor acredita que é, de repente, prejudicial à economia do nosso Paraná? Olha, a Copel, ela é uma empresa superavitária, uma empresa que dá lucro, é uma empresa que está... Que inclusive foi aprovada, né, a venda, né? Foi aprovada, sim, já existe um capital misto ali. É uma empresa que é um patrimônio do povo do Paraná. A história da Copel se confunde com a história do nosso estado. Não faz sentido algum essa ação, porque a gente sabe que quanto mais as empresas operam na lógica do lucro, menos elas operam na lógica do coletivo, daquilo que é importante para a sociedade. Nós precisamos ter uma energia elétrica cada vez mais barata, mais acessível, que sirva, né, para o desenvolvimento do nosso estado e que não esteja direcionada para os lucros de alguns poucos acionistas. Então nós votamos contra. É curioso porque o governador Ratinho Júnior, durante a campanha, não falou em nenhum momento que ele iria privatizar a Copel. Pelo contrário, tem vídeos dele falando que ele era contra, que não ia privatizar.
Passou a campanha, ele foi reeleito em primeiro turno, já começou a tramitação aqui na Assembleia do projeto que pretende, né, criar um arcabouço legislativo para a privatização da Copel. Eu não tenho outra palavra que não seja hipocrisia para falar isso, porque uma coisa é o político falar algo, ter um discurso durante a eleição, durante a campanha, e depois, quando ele é eleito, ele age de uma forma completamente contrária. A gente precisa, e aqui um apelo, né, a todo o povo do Paraná, que a gente compreenda o que está em jogo. Claro. Depois da Copel vai vir a Sanepar. A Compagás também já está nesse processo. A Copel Telecom, que era uma empresa de excelência, para a gente falar da internet nas escolas, nas repartições públicas, que atendia a população como um todo, foi vendida. E agora o Estado contrata a empresa que comprou para prestar serviços para ele próprio. Não faz sentido. Não tem lógica, né? A gente não é falar assim de um Estado inchado, de um Estado que sirva de cabide de empregos, não é isso. A gente está falando de um Estado eficiente e que tenha empresas, como no nosso caso, que vão atender aos interesses do Paraná, aos interesses do povo paranaense. Então a gente votou contra, sou também signatário, junto com a bancada da oposição, de uma ação, né, que pretende também impedir essa venda ilegal, no nosso entendimento, da Copel. Pegando esse gancho, deputado, também tem a volta dos pedágios, né, que em breve vai entrar em vigor no nosso estado, né? Isso. Essa é uma discussão também que foi central na última legislatura. Curioso também, né, que da mesma forma, assim, durante o ano eleitoral, suspende o pedágio. Bem durante as eleições, né, que legal, não tem pedágio, não tem manutenção da estrada, os terminais, os pontos, né, de pedágio abandonados, com acidentes. Teve acidente com óbito, com morte por causa dos postos de pedágio abandonados, a manutenção precária. A gente não defende um pedágio da mesma forma que sirva o lucro. Né? Eu acho que o pedágio e a manutenção das estradas, ela tem que ser vista também nessa perspectiva. A gente precisa, sim, de uma infraestrutura no estado do Paraná que favoreça o comércio, a indústria, a movimentação das pessoas, a mobilidade. Mas para isso a gente tem que ter um equilíbrio entre investimento, um preço justo e transparência e controle social. Então são vários temas que a Casa se debruçou. Da nossa parte, em especial, Orlando, a gente fez 2 requisições junto à NTT, junto ao governo do estado, que nos trechos onde as rodovias cruzam os nossos municípios, estejam previstas obras cicloviárias, ou seja, ciclovias nas rodovias, nos trechos urbanos das rodovias. Isso foi atendido parcialmente, principalmente aqui na região de Curitiba, mas a gente defende que isso vá para todo o estado. E também a travessia de fauna silvestre. Essa é uma situação que diz respeito à própria preservação da fauna, mas também à segurança viária. Por ano são milhões de animais mortos, atropelados, uma verdadeira chacina que ocorre, que é facilmente remediada. Como? Com travessias subterrâneas ou travessias aéreas. Isso é possível, né? Principalmente junto a unidades de conservação, onde você tem a presença de fauna silvestre, que o Estado contemple isso. Então, são 2 lutas que o nosso mandato se empenhou. Aqui, além, óbvio, da defesa de um pedágio justo, com transparência e preço mais baixo. Importante citar também que próximo ao nosso município tem uma PCH e vai ser construída uma outra. Eu vi que você também defende essa não adequação de usinas nos rios, que inclusive o Piquiri, que é um que você citou, não tem ainda essas PCHs. É importante dizer isso, né, deputado? Vamos lá. PCHs, né, são chamadas pequenas centrais hidrelétricas, que só tem o adjetivo pequena no nome, porque elas são grandes, elas têm grandes impactos ambientais e impactos sociais. A gente tem alagamento de terras produtivas, a gente tem destruição de fundos de vales com florestas antigas, florestas preservadas, tudo isso para atender o lucro. Visando apenas o lucro, né? O lucro de empreendedores particulares. O estado do Paraná já é superavitário na geração de energia, a gente não precisa de mais energia. E se a gente for caminhar para uma transição energética, a gente tem que caminhar para energia solar, para outras formas que não seguindo esse modelo de alagamento de áreas,
Então você tem famílias que perdem áreas, que não são devidamente indenizadas, você tem florestas antigas que são destruídas, você tem diversos ônus sociais e ambientais que são socializados, mas o bônus, o lucro, fica para alguns poucos particulares. Então nós temos essa defesa que pelo menos esses 3 rios do Paraná fiquem livres de barragens, o Piquiri, o Ivaí e o Rio Ribeira. Sim. Porque todos os outros já estão completamente barrados, com prejuízos à fauna, à ictiofauna. De certa maneira, uma agressão à natureza. É uma agressão à natureza. E junto com o Ministério Público, o que a gente está defendendo? Que haja uma avaliação sistêmica desses locais. Não basta você dizer, o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, mostrou que aqui está ok. Não, mas você olhou o conjunto, você olhou a bacia hidrográfica como um todo, qual que é o impacto cumulativo de uma PCH aqui, de outra PCH lá, qual que é o impacto disso para a fauna, para o meio ambiente e para a sociedade? Claro. Isso não está sendo levado em consideração. Nesse resumo dessa conversa, né, deputado, podemos ver que o senhor defende uma política, vamos dizer, verde, né, que de repente é em prol da natureza mesmo, do benefício à natureza, né, Sim, deputado? Eu acho que a grande tendência que a gente está observando no mundo inteiro é a gente ter uma economia verde. Mas não só uma economia pintada de verde, uma economia de fato que respeite a natureza, que respeite as pessoas, que promova um desenvolvimento justo para todo mundo. Ninguém é contra que a gente avançar em ciclos econômicos produtivos, mas a gente é contra, sim, um ciclo econômico que se impõe às custas da natureza. Isso a gente não pode admitir. Hoje mesmo, aqui em plenário, eu fiz uma denúncia que o órgão ambiental do estado do Paraná autorizou, aqui pertinho de Curitiba, em Fazenda Rio Grande, mais um empreendimento imobiliário com a devastação de centenas de araucárias. Araucárias grandes, velhas, antigas, formadas. Para quê? Para quê? Para você criar um projeto de habitação. Não é possível você pensar um projeto de habitação que esteja integrado à natureza? Exatamente. É possível. Então a gente está avançando, às vezes, num caminho muito errado. Um caminho só da propaganda, só da imagem, e não implantando de fato uma política pública que preserve o meio ambiente. O Paraná, ele segue sendo ano após ano destaque no desmatamento da Mata Atlântica. Então eu fico feliz, né, de ser reconhecido como um deputado verde, né, como alguém que está empenhando esforços para a gente ter a preservação do meio ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Legal, deputado. Bom, para finalizar aqui, o senhor pode dar um recado para a população, de repente, de Ubiratã, as pessoas que vão acompanhar o nosso podcast, de quem é o deputado Moura e o que ele ainda pode fazer em prol tanto de Curitiba quanto do nosso estado, né? Que bom, obrigado, Elano. Parabéns mais uma vez ao podcast aqui. Acompanhem os nossos trabalhos nas redes sociais, tá? Se puderem, aqui vai estar o arroba aqui no Instagram, das nossas redes. A gente tem um trabalho muito sério, muito dedicado, pensando a política para o bem-estar coletivo, e não só aqui em Curitiba. Eu sou de Curitiba, nasci aqui, fui vereador, tenho as minhas filhas aqui na cidade, mas a gente está atuando em todo o estado do Paraná. Então quem tiver ideias, sugestões, projetos de leis, requerimentos, pode encaminhar para a gente que a gente vai dar o máximo de atenção. E vamos participar da política. Ano que vem temos eleições, né, municipais, vamos eleger vereadoras, vereadores, prefeitos e prefeitas. Então é muito importante que a gente discuta a política e pense os melhores caminhos para o nosso estado. Tamo junto. É isso aí, deputado Moura, muito obrigado. E não é da boca para fora, viu, pessoal? Ele deu a oportunidade para a gente, o primeiro contato que ele teve conosco aqui já deu a oportunidade para nós aqui. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Parabéns.